Vamos começar atendendo as pessoas aqui. Padre Fábio, meu nome é Maria e gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu sou a caçula de 4 irmãos, sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família. Mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade, pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente goste de fazer em termos de profissão. Ou até melhor, até gosto. Já terminei um curso superior, sempre fui muito estudiosa, só que fico com medo, ansiosa, ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios. E isso me angustia e tem sempre me acompanhado. Deus sempre foi muito bom comigo, Padre, e quero muito perder este medo. Sou consciente de que preciso perdê-lo, só que não estou conseguindo. Também pretendo buscar ajuda psicológica. Padre, eu gostaria que o senhor me desse uma orientação. Na verdade, minha filha, quando o processo de educação, ele nos atinge por inteiro, né? E ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa, enfim, de todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a nós. Como você reconhece este medo, essa incapacidade de tomar decisões, é bem provável que você tenha passado por um processo de educação. Não sei quem foi mais determinante na sua educação. É interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade, algum problema mais concreto, né, e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo, a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa. Aquela que de fato determinou a personalidade. Geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai. Mas existem famílias que são mais maternas. Em alguns lugares do Brasil a gente percebe essa força da mulher dentro de casa. E é até interessante, pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso, mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade. Porque aí você tem como consertar muita coisa também, porque você é quase que um espelho naquilo que você olha, né, no outro. Quando a gente educa uma criança, há 2 possibilidades. Ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia, ou nós vamos educá-la para um processo de, aquilo que na psicologia a gente chama, você usou o termo dependência, né? Eu diria uma falta quase que uma lacuna na personalidade, a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes, por exemplo, sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela. Essa falta de autonomia é um problema muito sério, que nós podemos identificar desde o processo mais tenro da nossa idade. Quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai, da mãe. Infelizmente, quando as pessoas já estão crescidas, o processo de retorno para essa autonomia ele é sempre mais doloroso, ele é sempre mais difícil, mas é possível. Como? Quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado. E eu disse para ele, meu amigo, isso não é nada saudável para você. Você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa. Ah, mas a gente cresceu assim, lá em casa a minha mãe faz questão de ir comprar a roupa para a gente e acabou que eu não me acostumei, eu não sei entrar numa loja para comprar. Pronto, isso não é uma atitude de uma pessoa madura. Porque no dia em que a mãe não está do lado, ele não funciona. A pessoa fica extremamente dependente da mãe. E para ele, qual que era o exercício prático? Começar a exercitar-se em entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer. Desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe. Perceber que é um indivíduo, que ele é diferente, que ele não é a extensão da mãe. E aqui está o grande problema. Agora eu falo para você que é mãe. Cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você. Extensão é aquilo que continua. Nós temos que continuar você. Um filho sempre é a continuidade da mãe e do pai, mas ele não pode ser a reprodução. Porque se você faz do filho, cria dentro do filho
a necessidade de ele reproduzir o que você foi e o que você é, ou então o que você nunca foi, porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades, você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia. E aí é até interessante porque são duas possibilidades diante da educação, né? Ou nós vamos cuidar, ou nós vamos controlar. Educação cuja base é o controle, os filhos não terão autonomia. Eles serão controlados. E isso dentro da psicologia de Jean Piaget chama heteronomia, o processo da heteronomia, dentro do juízo, do desenvolvimento do juízo moral. Uma criança, quando ela não tem nenhuma regra para ela vive um processo de anomia. Para ela, não há nenhuma regra. Ela faz o que ela bem entender. Depois que ela assume já uma certa maturidade, ela entra dentro do processo de heteronomia. Isto é, eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também. A autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo. Você já obedece porque você descobriu o valor daquilo. Então, Piaget chamava isso de desenvolvimento do juízo de valor. É a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma. Veja bem, pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade. Ela não vê o valor por ela mesma. Ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela. Quais são as consequências disso na nossa vida, minha gente? Falta de coragem, muitas vezes. Falta de iniciativas. Hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida, não é verdade? Não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem. Ou o pior, não sabe nem cavar a possibilidade. Educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira. E na hora que você morre, o que é que sobra do seu filho? Tanto é que uma boa educação, ela será percebida, e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver. Porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elan da vida, a vontade de viver, então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem. A dependência de pai e mãe tem limite, e nós precisamos estabelecer esses limites. Quem estabelece? Claro que deveria ser pai e mãe. Se eles não sabem estabelecer, o filho vai chegar um momento em que ele vai ter que reivindicar isso. E às vezes, Maria, esse problema que você nos conta aqui, ele é o problema de muitos de nós, de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que também sofrem desta dependência, desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos. Eu sei, minha gente, que para você que é mãe, para você que é pai, é difícil. Você nunca sabe quanto é que você está controlando ou quando é que você está cuidando. O cuidado é diferente do controle. E dá trabalho saber isso. Dá trabalho. Exigirá de você uma observância constante das suas atitudes. Quando é que você vai perceber que está controlando o filho? Quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir. Cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode. E o processo de educação é isso. O bom pai e a boa mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho. Ele está educando para que o filho crie autonomia. Mesmo porque é uma questão de responsabilidade. Eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira. E se eu morrer amanhã? Será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo? Cuidar é isso. É você fazer pelo outro o que ele não pode. Quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe, então você está controlando. Porque o amor, ele tem facetas muito estranhas. Muitas vezes, controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem de dizer que ama. Mas esse amor faz mal. Esse amor não educa, esse amor não promove, porque ninguém gosta de ser controlado. Pode ser que a pessoa que sofra o controle, ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo, mas depois estoura, como está acontecendo com a Maria, que tem coragem de confessar que hoje ela está absolutamente incomodada com essa dependência que estabeleceu com a mãe, ou com o pai, com os irmãos. O controle, ele dura por um tempo, mas depois ele satura. E isso aqui, a Maria ainda não confessou isso, mas pode ser que
exista no coração dela e ela não tem ainda coragem de reconhecer isso. Mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais, ou do filho com aqueles que o controlaram. A pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia. Por isso que vira uma relação muito agressiva, vira uma relação, parece que bomba relógio, a qualquer hora explode. Muitas vezes as agressividades, elas têm a sua origem aí. É uma forma de reação ao controle. Ninguém quer ser controlado. Há uma reflexão muito interessante de Michel Foucault, que é um filósofo que trabalhou muito as relações de poder, as relações de controle. E uma das grandes obras de Michel Foucault foi justamente um livro chamado Vigiar e Punir. Nesta obra, Foucault trabalha de maneira muito interessante, profunda, precisa, as relações de poder na sociedade. Quando você descobre que uma instituição educacional, uma instituição religiosa, até mesmo o processo religioso, ele tem o poder de fazer muito isso. As relações familiares, elas estabelecem um jeito, um processo de vigilância e de punição. Aí vamos voltar a Jean Piaget. Ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma, ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim, ela está no processo da heteronomia. Mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia. Porque a realização humana só é possível na autonomia. Quando você assume as rédeas das coisas. Quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos. Para você tomar as suas decisões. É claro que nós sempre vamos pedir opiniões. É claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos, que nos amam, que vão nos ajudar a buscar o caminho certo. Mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo. Foucault, o outro autor do Vigiar e Punir, dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher. No momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas. Michel Foucault vai dizer que esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana, que ela vai gerar um bando de pessoas controladas. Esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente, digamos assim. Uma cidade, por exemplo, nós precisamos de gente que conheça as responsabilidades de ser cidadão. Se você olha numa praça, lá não existe a placa, proibido pisar na grama. Na sua casa você não precisa colocar essa placa. O jardim foi você que plantou. Então você tem uma ligação com aquele jardim. Não precisa que alguém controle, não precisa que alguém vigie. Agora, se o cidadão é consciente do valor do jardim, ele não vai precisar de placas. As placas, minha gente, elas têm que sinalizar, mas não para proibir, só para nos alertar. É sempre atitude de maturidade alertar. O alerta é sempre uma expressão de maturidade. E como é que a gente vai resolver isso tudo dentro da nossa vida? Depois de Piaget, depois de Michel Foucault, depois de tanta coisa falada. Pode ser que você, aos 80 anos de idade, ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria. Pode ser que você tenha sido educado sem consciência. Pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem, para a liberdade. E de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente dependente. E ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração. Nunca é tarde. A gente pode se exercitar em pequenas coisas. A gente pode se exercitar em pequenos detalhes, que a nossa maturidade nunca ela está esgotada. Haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar. A humanidade, ela está sempre em processo de aperfeiçoamento. E é maravilhoso a gente pensar isso. Hoje, você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração. Outro dia, eu recebi uma cartinha de uma senhora de 92 anos. Muito carinhosa, Dona Lourdes, o nome dela. E ela me dizia assim: Padre Fábio, eu tenho aprendido muito com o senhor.
E eu achei interessante porque parece discrepante, né? Uma pessoa de 92 anos, ainda aprendendo alguma coisa, ela poderia muito bem estar tranquila lá na vida dela e eu estou aqui com as minhas mazelas, eu estou aqui com as minhas coisas, eu estou aqui com as minhas idades, com a minha idade avançada e com tudo aquilo que é fruto da minha idade, não tenho mais nada a aprender não, me deixe morrer em paz. Mas ela não. Ela ainda está em processo de aprendizado. Isso é lindo, minha gente. Que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento. Por isso, Maria, ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar. Vai trabalhando aí dentro do seu coração, esta autonomia nas pequenas coisas, vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado. Deus nos dá a graça sempre do crescimento. A gente só precisa fazer a nossa parte.